As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Lewis Carroll. Pandorga, primeira edição. Tradução: Sara Pereira. Capítulo 1. Dentro da toca do coelho. Alice estava começando a ficar muito entediada por permanecer na colina, sentada no banco ao lado da sua irmã, de não ter nada para fazer. Ela havia espiado o livro que sua irmã estava lendo uma vez ou outra, mas ele não possuía imagens ou diálogos. E para que serve livro sem figuras ou falas? Pensou Alice. Assim ela considerava em sua própria mente. O melhor que podia, porque o dia quente a fez se sentir bastante sonolenta e boba, se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valeria o esforço de levantar-se e colhê-las. Quando de repente um coelho de olhos cor-de-rosa passou correndo por ela. Não havia nada tão extraordinário nisso. Alice não achou assim tão esquisito ouvir o coelho dizer para si mesmo: oh poxa, chegarei atrasado. Quando ela pensou nisso, mais tarde, lhe ocorreu de que deveria ter se maravilhado com isso. Mas na hora tudo parecia bastante natural. Porém, quando o coelho, na verdade, tirou um relógio do bolso do seu colete e analisou, e então apressou, Alice ficou em pé rapidamente, porque passou por sua mente que ela nunca antes havia visto um coelho com um bolso no colete, e muito menos com um relógio para tirar dali. E, ardendo de curiosidade, correu atrás dele pelo campo, bem a tempo de vê-lo pular dentro de uma grande toca debaixo de uma cerca viva. Imediatamente, Alice foi atrás dele, sem sequer pensar em como conseguiria sair dali depois. A toca do coelho seguia como um tipo de túnel, e então, subitamente, afundava. De repente, que Alice não teve um segundo para pensar em parar antes de se encontrar despencando em um poço que parecia bastante profundo. Ou o poço era bastante profundo, ou ela caía lentamente, porque conforme caía, teve bastante tempo para olhar ao redor, para se perguntar o que aconteceria em seguida. Primeiro, tentou olhar para baixo e decifrar o que viria, mas estava muito escuro para enxergar qualquer coisa. Então, olhou para os lados do poço e reparou que estavam cheios de armários e estantes. Ela viu mapas e imagens pendurados por pregos aqui e ali. Enquanto passava, retirou um pote de uma das estantes. Estava rotulado: geleia de laranja. Mas para seu grande desapontamento, estava vazio. Ela não gostaria de derrubar o pote por medo de matar alguém lá embaixo. Então, conseguiu colocá-lo dentro de uma das estantes conforme passou por ali. Bem, pensou Alice, depois de uma queda como essa, despencar escada abaixo não há de ser nada. Eles me acharão muito corajosa em casa. Ora, eu não diria nada sobre isso, mesmo se eu caísse do telhado de casa, o que era muito provável na verdade. Caindo. Essa queda nunca iria chegar ao fim. Quantos quilômetros terei caído até agora? Disse em voz alta. Devo estar chegando em algum lugar próximo do centro da Terra. Deixe-me ver isso. Deve ser mais de 6.000 quilômetros de profundidade, eu acho. Alice havia aprendido várias coisas desse tipo em suas lições na sala de aula, e pensou que esse não era uma oportunidade muito boa para exibir seu conhecimento, já que não havia ninguém para ouvi-la. Mas, ainda, era bom praticar várias vezes. Sim, e mais ou menos a distância correta.
Mas, então, eu me pergunto, qual a latitude e a longitude que deveria estar? Alice não tinha a mínima ideia do que era latitude, ou mesmo longitude, mas pensou que eram palavras muito agradáveis de se dizer. E continuou, será que vou atravessar a Terra? O quão engraçado seria sair entre as pessoas que andam de cabeça para baixo. Antipatias, acredito eu. Desta vez, ela estava contente por não haver ninguém ouvindo, porque a palavra não soava certa. Mas terei que perguntar-lhes qual o nome do país. Você sabe? Por favor, senhora, aqui é a Nova Zelândia ou a Austrália? E tentou fazer uma reverência enquanto falava. Imagine, enquanto se está caindo pelos ares. Você acha que conseguiria? E que garotinha ignorante. Ela vai pensar que eu sou por perguntar. Não, nunca é necessário perguntar. Talvez eu veja escrito em algum lugar. Caindo, caindo, caindo. Não havia mais nada a fazer. Então Alice logo começou a falar novamente. Eu acho que Dinah sentirá minha falta essa noite. Dinah era gata. Espero que se lembrem de seu pires de leite na hora do chá. Dinah, minha querida, receio que não haja ratos no ar, mas você poderia pegar um morcego. E você sabe, isso é muito parecido com um rato. Mas será que os gatos comem morcegos? E aqui Alice começou a ficar um pouco sonolenta e continuou dizendo a si mesma, de um modo sonhador. Gatos comem morcegos? Gatos comem morcegos e às vezes os morcegos comem gatos. Pois perceba, como ela não conseguiria responder a nenhuma das perguntas, não importava muito como ela as fazia. Ela sentiu que estava cochilando e tinha começado a sonhar que estava andando de mãos dadas com Dinah. Lhe dizia sinceramente: agora, Dinah, diga-me a verdade. Você já comeu um morcego? Quando de repente, plaft! Ela caiu sobre uma pilha de gravetos e folhas secas. E a queda terminou. Felizmente. Não se machucou nem um pouco e logo ficou de pé. Olhou para cima, mas estava tudo escuro. Diante dela havia outra longa passagem e o coelho branco ainda estava à vista. Correndo por ela, não havia um segundo a ser perdido. Alice correu com o vento e chegou a tempo de ouvi-lo dizer, quando virou a esquina: Oh, por minhas orelhas e bigodes, como está ficando tarde. Ela estava bem atrás dele, quando dobrou a esquina, mas já não havia sinal do coelho branco. Percebeu, então, que estava em um salão comprido e baixo, iluminado por uma fileira de lâmpadas penduradas no teto. Haviam portas por todo o salão, mas todas estavam trancadas. Depois de ter andado de um lado para o outro, tentando abrir cada um, caminhou tristemente para o meio, imaginando se conseguiria sair daquele lugar. Subitamente, ela se deparou com uma mesinha de 3 pernas, toda feita de vidro maciço. Nela não havia nada além de uma minúscula chave de ouro. A primeira ideia de Alice foi que poderia pertencer a uma das portas no salão, mas, ou as fechaduras eram muito grandes ou a chave era muito pequena. Mas, de qualquer forma, não abriria nenhuma delas. Porém, na segunda vez, deparou-se com a cortina baixa, que não havia notado antes. Atrás dela havia uma portinha de cerca de 40 centímetros de altura. Ela experimentou a chave de ouro na fechadura e, para sua grande alegria, se encaixava.
Alice abriu a porta e descobriu que levava a uma pequena passagem não muito maior do que um buraco de rato. Ajoelhou-se e olhou pelo buraco. Eu estou no jardim mais lindo que já tinha visto em sua vida. Como desejava sair daquele salão escuro e passear por aquelas canteiros de belíssimas flores e aquelas fontes de água fresca. Mas ela não conseguia sequer passar a cabeça pela porta. E mesmo que minha cabeça passasse, pouco adiantaria, sem meus ombros. Oh, como eu queria poder me encolher como um telescópio. Acho que poderia, se eu soubesse como começar, pensou Alice. Pois bem, tantas coisas incomuns haviam acontecido ultimamente que Alice começou a pensar que raríssimas coisas eram realmente impossíveis. Parecia não haver motivos para esperar perto da pequena porta. Então voltou para a mesa, torcendo para encontrar outra chave, ou um livro de instruções para encolher pessoas. No entanto, ela encontrou uma garrafinha sobre a mesa. Certamente isso não estava aqui antes, falou Alice. Amarrada em volta do gargalo havia uma etiqueta de papel com as palavras Beba-me, lindamente impressas em letras grandes. Tudo bem está escrito, beba-me. Mas a pequena e sábia Alice não faria isso às pressas. Não, primeiro vou olhar, disse ela, e ver se está marcado, veneno ou não. Pois ela lera vários livros divertidos sobre crianças que foram queimadas e devoradas por bestas selvagens e outras coisas desagradáveis. Tudo porque não se lembrava das regras simples que seus amigos lhe haviam ensinado. Como, por exemplo, que um atiçador de fogo em brasas a queimará se você segurar por muito tempo. E se cortar o dedo profundamente com a faca, geralmente sangra. E ela nunca havia se esquecido de que se você beber muito de uma garrafa marcada como veneno, é quase certo que lhe fará mal, mais cedo ou mais tarde. No entanto, essa garrafa não estava marcada como veneno. Então Alice se arriscou a prová-la e achou muito bom. De fato, tinha uma espécie de sabor misto de torta de cereja, creme, abacaxi, peru assado, caramelo e torradas com manteiga quente. E ela logo bebeu tudo. Que sensação curiosa, disse Alice. Devo estar encolhendo como um telescópio. E estava mesmo. Ela agora tinha apenas 25 centímetros de altura. E seu rosto se iluminou com a ideia de que chegara ao tamanho certo para atravessar a portinha do jardim encantador. Primeiro, porém, ela esperou alguns minutos para ver se iria encolher ainda mais. Sentia-se um pouco nervosa com isso, pois pode acabar, você sabe, comigo desaparecendo completamente, como uma vela. Como deve ser então? E tentou imaginar como seria a chama de uma vela depois que se apagasse, pois não conseguiu se lembrar de ter visto uma coisa dessas. Depois de um tempo, descobrindo que nada mais aconteceu, ela decidiu entrar no jardim imediatamente. Mas, ai da pobre Alice, quando chegou à porta, percebeu que havia esquecido a pequena chave de ouro e, quando voltou para a mesa, descobriu que não podia alcançá-la. Podia vê-la, claramente através do vidro, e tentou ao máximo subir uma das pernas da mesa. Mas era muito escorregadia, e quando se cansou de tentar, a coitadinha sentou-se no chão e chorou. Vamos, não adianta chorar assim, disse Alice, asperamente para si mesma. Aconselho que pare neste minuto. Ela geralmente se dava bons conselhos, embora raramente o seguisse.
e às vezes se repreendia com tanta severidade que provocava lágrimas nos olhos. Uma vez lembrou-se de ter tentado puxar as próprias orelhas por ter se enganado em um jogo de croquete. Estava jogando contra si mesma, pois essa criança curiosa gostava muito de fingir ser duas pessoas. Mas não adianta agora, pensou a pobre Alice. Fingir ser duas pessoas. Ora, mal sobra alguma coisa de mim para fazer uma única pessoa apresentável. Logo seus olhos perceberam uma caixinha de vidro que estava debaixo da mesa. Ela abriu. Encontrou um bolo muito pequeno, no qual as palavras "Coma-me" estavam lindamente escritas em groselha. Bem, irei comê-lo, disse Alice. Se me fizer crescer, posso alcançar a chave. E se me fizer encolher, posso rastejar por baixo da porta. Então, de qualquer forma, irei entrar no jardim e não ligo para o resultado. Comeu um pedacinho e disse para si mesma, aflita: para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Com a mão sobre a cabeça, para sentir em que direção estava indo, ficou muito surpresa ao verificar que continuava do mesmo tamanho. Não há dúvidas que geralmente acontece quando se come um bolo, mas Alice tinha se acostumado tanto a esperar só coisas esquisitas acontecerem que lhe parecia muito sem graça e maçante que a vida seguisse da maneira habitual. Então ela começou os trabalhos e rapidamente terminou o bolo.